Bem, então, para falar de solo, para falar dessa composição química, né, vamos primeiro caracterizar essa parte do o que é o solo, do que ele é formado, o que ele tem lá. Lembrando que quando eu for mostrar para você isso aqui, por exemplo, composição química do solo, o solo é característico com 46% de minerais, 4% de matéria orgânica, 25% de água, 25% de ar. Eu peguei esse gráfico lá do seu material. Isso aqui é foi ela que fez. E eu nem citei, tá vendo? Hashtag é meu, agora é meu. Bem, quando eu apresentar as informações aqui no slide, não entenda que você tem que saber isso, tem que decorar esses dados. Não, como é que funciona a aula? Eu vou apresentar aqui algumas informações, como se estivesse aparecendo na questão do Enem, e a partir dessa informação vai vir um quadrinho com a pergunta. Se precisar de um tempo maior para refletir, pausa o vídeo, depois bota no vezes 2 e vai para o ao vivo, beleza? Mas assim, é importante que você reflita. Então, estou aí, ó, mostrando, tá aí, vamos supor, que aparecem essas informações na prova do Enem. Dentre os minerais presentes no solo, destacam-se os silicatos. Tá aí essa representação. Sendo x igual a 0, ou igual a 1, ou igual a 2, identifique a alternativa que apresenta a geometria do íon silicato. Pronto, pausa o vídeo se precisar de mais informações, enfim. Davi Abreu perguntou, professor, propriedades coligativas é relevante? Demais. Demais, demais, demais. Né? Principalmente a parte ali que vai falar de osmose, de ebullioscopia, então é importante sim. Bem, então se precisar de um tempo, você pausa esse vídeo, vamos lá. Qual que é a competência que está sendo testada aqui? Você não estudou sobre esse silicato, você nunca viu essa representação. Então, a partir de uma notação matemática, você vai pensar sobre a química. Então, é comum no Enem, às vezes, você vê uma pergunta e fala, eu não tenho a mínima ideia, eu não estudei isso. É porque o texto vai te dar as informações necessárias para isso. Então, quais são esses silicatos? Ele falou aqui no texto que tem 3 opções, né? Quando x é igual a 0, então isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, e vai ser o SiO4, beleza? Aqui, ó, menos. Várias estruturas que vão se repetir esse SiO4. O que você tem que ter noção? Aonde é que está o silício na tabela periódica? Comer, siri, gelado, só na Paraíba. Essa é a frasezinha. Daqui, eles todos têm propriedades químicas semelhantes. Então, se o carbono faz 4 ligações, o silício também faz. E aí ficou mais fácil. A partir do momento que você tem um átomo ligados aos outros 4 átomos, a gente tem uma estrutura tetraédrica, né? Dessa maneira, em que 2 dos oxigênios vão estar ali de maneira iônica, recebendo os seus elétrons. Então, vai estar aí representado desse jeito. Beleza? Então, nessa estrutura, a geometria é tetraédrica. Lembra que eu falei para você que o tempo todo eu vou mostrar informações e fazer uma pergunta sobre isso? Já aparece a pergunta e o conteúdo. Tem dúvidas sobre essa parte de geometria? Precisa revisar? Então, você já vai achar aqui, ó, conteúdo. Está na aula moléculas e interações, no tópico de geometria molecular. E aí você consegue revisar. Vamos lá. Por que não pode ser piramidal? Piramidal é um átomo central ligados a outros 3 que tem par de elétrons sobrando. Então, no caso do silício, não. Vamos supor que no Enem mostrou que, sei lá, o silício aí é muito louco, está ligado a 4 átomos e tem um par de elétrons sobrando. Beleza? E aí ele coloca essas opções. Se ele tem um par de elétrons sobrando, o que o par de elétrons sobrando faz? Ele repele. O modelo que explica todas as geometrias é chamado de VSEPR. Essa sigla é em inglês, Tiago, eu vou gastar. Gasta agora, vai, tô preparado. Que é o modelo do Valence Shell Electron. Você quer em que sotaque? Britânico. Valence Shell Electron Pair Repulsion. Isso foi meio francês, mas Foi? ok. É porque é de uma cidade... Bem, que é repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. É assim que eles estudam no Brasil mesmo, eles chamam de VSEPR. E aí, esse modelo ele vai justificar que, como todos esses elétrons têm cargas negativas, o par de elétron que é não ligante, ele vai acabar repelindo.
Então essa geometria não ia ser tetraédrica, se tivesse esse par de elétrons sobrando. Ela ia ser uma outra geometria, né, chamada de forma em T, enfim, mas nem precisa se preocupar muito com isso, né? Ou gangorra, ou enfim, várias outras. Se isso fosse cobrar no Enem desse jeito, provavelmente você iria resolver por cancelando as alternativas, entendeu? Por eliminatório. Você ia falar, peraí, tem par de elétrons sobrando, não pode ser a tetraédrica. Ah, então tem que ser essa geometria aqui. Tranquilo? Stephanie, dias melhores virão. Você vai ver. Fique tranquila. Ó, Stephanie, tudo que eu vou falar nessa aula vai cair na prova. Você já assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Já? O cara não sabe, ele não é gênio, né? Não sabe, o gênio que fala assim, não sabe todas as respostas de todas as perguntas. Mas ele está no programa, se você não assistiu, põe no mute aí que eu vou falar. Ele sabe todas as respostas das perguntas que foram feitas para ele, entendeu? Tipo, tu não sabe nada de química. Tudo bem, mas as perguntas que vão cair, você acabou estudando. Pensa nisso e controla a sua ansiedade. É uma boa tática. É um excelente coach. É isso. Próxima perguntinha, vai. As raízes das plantas liberam gás carbônico, que fica fundido, absorvido, adsorvido, condensado na porção sólida do solo. Então aqui a gente está cobrando exatamente a parte física de interações entre as partículas. O que esse gás carbônico fica, né? Porque muitos alunos acham que a captação de gás acontece somente nas folhas e não nas raízes, e a gente vai ver isso na aula de hoje. Gente, para quem tiver... É isso. O Guilherme Cruz falou, silício é o carbono da geologia, Gabriel Prazeres ano passado. É isso mesmo. O silício ali, ó, um dos elementos ametálicos mais importantes no solo, né? Bem, então, vamos pensar aí nesse contexto do solo, né? Então, a gente tem um solo, a gente vai caracterizar daqui a pouco, o que é essa parte de minerais, enfim, e como é que esses gases vão ficar lá. Fundido. Uma das habilidades, se eu não me engano, acho que é a habilidade 2, que eu tô ficando bom nesse negócio de decorar, acho que, se eu não me engano, é a habilidade 2 ou 3 do Enem, da parte de Ciência da Natureza, fala da necessidade de fazer uma diferença da linguagem usual para a linguagem científica. Então, viu um termo, que ó, fundido, não significa que ele derreteu, né, que ele, enfim, que é só ele líquido, enfim, perdão. A fusão, no caso, é a transformação do sólido para o líquido. Então, é nesse contexto, tá, que você tem que pensar na parte de mudança de estado físico. Aqui, quando a gente fala de um ferro fundido, ele sofre um processo de fusão e a passagem do sólido para o líquido. Nesse caso, o gás, ele foi mandado ali fora da raiz e agora ele está entre as partículas do solo, as partículas sólidas. Significa que, pelo fato de ele estar entre sólidos, agora ele vai se tornar um sólido? Não, ele vai estar ali, uma partícula gasosa, moléculas que estão se movimentando no meio dessas partículas sólidas e exercendo uma determinada pressão ali, enfim. Tudo bem? Então isso não é uma fusão, porque o CO2 não vai sair de sólido para líquido. Absorvido tem a ideia de absorção de para dentro, tem que entrar na estrutura. Nesse caso, como é que o CO2 seria absorvido? Ele teria que entrar dentro do grão sólido. E não acontece. Ele vai ficar o quê? Pregado na superfície, ele vai ficar interagindo na superfície. Toda interação de superfície, isso é chamado de adsorvido com D de dado. Então, quando você pega um copo plástico e coloca um refrigerante, Priscila, o gás ele fica absorvido pela parede do copo? Não, ele fica adsorvido com D de dado. Ele fica preso ali, ó. Já vou anotar. Sorte que eu não preciso estudar química mais. Só estou agradecendo. Por que você precisa? Porque quando você vai tomar um refrigerante, uma cerveja, o copo que você vai usar vai mudar o sabor. Pode fazer esse teste aí com a Coca-Cola. Então, bota uma Coca-Cola num copo de plástico, num copo de vidro. A adsorção, a quantidade de gás na parede desses dois vai ser diferente. Quanto mais gás você tira, mais vai ficar os outros sabores, no caso da Coca-Cola ou doce. Então, se você coloca a Coca-Cola no copo de plástico, ela vai estar mais doce do que ela no copo de vidro.
Se você Refazendo a minha frase. Se você colocar gelo, colocou gelo na coca, o que acontece? Fica aguada. Fica aguada. Não, mas na hora. Tu bota ali uma porrada de gelo, o que acontece na hora? Gásinhos. Espuma pra caramba. O gelo é muito pior que a superfície. Então, tem que tomar a coca gelada sem gelo. Sabia disso? Isso mudou a sua vida. Mudou demais. Mudou. Porque gelo e limão, senhora? o gelo em si, ele é uma superfície muito irregular. É cheio de buraquinhos. E aí o CO2 vai encontrar esses buraquinhos como pontos de nucleação, onde os gases vão acabar se acumulando. E é por isso que sai lá borbulhando muito mais do que se tivesse colocado só no outro. Então, se botou o gelo, já tirou o gás, já mudou o sabor. Você não vai sentir tanto na hora, porque ele vai estar muito gelado e anestesia as papilas gustativas. Mas se você deixar, por exemplo, resfriar os dois um pouquinho, assim, esquentou um pouquinho e tal, e tomou, você vai ver que o outro está muito mais doce que o outro. Science, bitch. Isso o Milton Santos não explica. Não explica. Com isopor, em isopor até água. Meu Deus, tô tomando água no isopor? Tem alguma explicação aí disso? Eu não conheço. O pessoal toma café, né? Mas às vezes é o que tem. Bem, aí olha só. Tem dúvida nesse conteúdo, já sabe, ó. Tá aqui, ó. Substância mistura, separação de misturas. Gente, se tiver uma dúvida de química, que às vezes vocês ficam conversando entre vocês, coloca um sinalzinho de pare vermelho assim, ó. Ou qualquer emoji, que aí eu vou entender que você está falando comigo. Matheus Maia, e se a molécula fosse do íon amônio, qual seria a sua geometria? Também seria tetraédrica, tá? Aqui, ó. O íon amônio é um NH4+. Então, quer dizer que antes do íon amônio, ele era a molécula amônia, que tem um par de elétrons sobrando. Aí, esse par de elétrons sobrando vai ter uma atração por esse H+. Quebra, forma uma ligação simples com esse hidrogênio, e agora a gente tem o íon amônio. Olha lá, o nitrogênio tem 4 ligantes e não tem par de elétrons sobrando em volta dele. Então, por isso, a geometria dele também seria tetraédrica. Beleza? É importante, porque quase sempre as perguntas do Enem vêm das dúvidas que vocês trazem no chat. Sabia? Acontece muito em geografia também. Acontece muito. Porque falo questão prática, né? Davi, respondi. A amônia não vai ser piramidal. A amônia é piramidal, isso. O amônio, que é um NH4+, não. Eduarda Cordeiro Malafaia. A geometria influencia na polaridade ou na dificuldade de quebrar a molécula? Calma, uma coisa, outra coisa. A geometria influencia na polaridade. Todas as geometrias que têm par de elétrons sobrando vão ser polares. Isso é o que vai determinar. As outras geometrias que não têm par de elétrons sobrando, elas vão ser apolares se os ligantes em volta do átomo central forem iguais entre si. Qualquer coisa, dá uma olhada lá na aula de polaridade, que tem um esqueminha que vai te ajudar nisso. Beleza? Olá, Luana. Olá, Vitória. Próximo. Miracá. Vamos lá. Falei da parte química, que tem um grande contexto aqui, ó, mineral. Mas que minérios são esses? A gente vai começar a pensar em relação a isso. Então, vamos supor que aparece essa informação para você, ó. Na porção sólida do solo, Priscila trabalha com vocês que o solo ele pode ser arenoso, argiloso. Arenoso e argiloso. É argiloso. Silt, ninguém fala, né? Não, é porque um solo arenoso também tem argila, também tem silt. Que na verdade é importante destacar o que é solo, o que não é. Sim. Antes de eu não estudar a aula da Priscila, eu estudei a aula da Priscila antes de vir dessa aula. É real, baixei como vocês viram aqui, ó. E aí, conforme vocês viram no gráfico ali que eu tirei. Aprendi no material da Priscila que eu não posso chamar qualquer coisa. Chão não é a mesma coisa que solo. Pelo amor de Deus, é igual pedra chamada de rocha, pelo amor de Jesus. Não pode, porque porque... rocha é uma pedra que vale dinheiro. Não. É assim. Não é mesmo. Seguinte, isso que... Presta aqui, por favor. O professor não pode ver caneta. Não. Isso que o Prazeres colocou aqui para vocês é a composição de um solo que nós chamamos de um solo fértil. Tá? Então, um bom solo para cultivo, ele vai ter essa organização aqui. E é importante que você perceba que é necessário todos eles. Caso você tenha deficiência em alguma dessas situações aqui, se eu não tenho tantos minerais, se eu não tenho matéria orgânica, se eu não tenho água, se eu não tenho ar, para cada uma dessas situações eu tenho um problema, um impacto ambiental que foi criado ali. Por exemplo, quando eu retiro o ar do solo, é a chamada compactação. Tudo isso vai dificultar a produção dentro desse solo.
tá? Ó, geografia não, tô traumatizado. Calma, é só uma introdução. Opa, já trabalhei Spoiler. você. Ih, já trabalhei você. E aí vem no que o Prazer está falando com... Prazer. Prazer, é todo meu. O que o Prazer está conversando com vocês. Quando nós falamos de solo, nós precisamos daquela composição, tá? Então, quando eu tenho só rocha, rocha é o acúmulo de minerais. Eu tenho, a depender, rochas que são metamórficas, rochas que são sedimentares. O solo, ele envolve o processo de... Lembra o nome? Lembro. Fala, então. Pedogênese. Não, Pedogênese, que é o cabeça. processo de formação do solo. O processo de formação do solo inclui, eu tenho uma rocha, e essa rocha vai trazer as características químicas do solo, e sobre essa rocha tem intemperismo químico e intemperismo físico. Principalmente o químico vai ser muito importante para a formação desse solo. Arrasou. Por isso que a areia da praia não é solo. Não. Aprende isso? Exatamente. A areia da praia, a areia ali é evidência de um processo de sedimentação. Não teve nenhuma rocha que compôs ali, que foi, né? Que formou rocha, matéria orgânica, ar e água. Isso. Beleza? Arrasou, mulher. Bem, então, pra galera que fica meio perdido, tá chegando agora, fala assim, meu Deus, mas isso é química, onde é que tá e tal. Lembra que eu estou simulando aqui como que a prova do Enem vai se cobrar de você, né? Ela vem trazendo um contexto, desse contexto faz uma pergunta. Nessa pergunta está vinculado um determinado conteúdo. Por exemplo, que nem vocês viram aqui, ó, tá vendo? Tava lá falando das raízes das plantas e tal. Onde é que você pode estudar esse conteúdo específico aqui que se fala de adsorção? Tá aqui ó, no material. Então, cada perguntinha vai estar mostrando qual era o conteúdo vinculado a essas habilidades que eu estou trabalhando aqui com vocês. Então, para a nossa próxima análise, tem esse aí, ó. Então, aqui está o processo de pedogênese, que é esse formar o A, o B e o C ali na sequência, não é isso? Isso. Beleza. E aí, do processo de pedogênese, eu quero que você me fale a ordem A, B e C, respectivamente, em um solo impermeabilizado. Então, para um solo impermeabilizado. Então, daqui você vai ter que estar pensando o que é isso, o que isso aqui, ó, vinculado a essas ilustrações tem a ver. Então, são vários contextos relacionados aí. O conteúdo disso aqui está dentro de método de separação de mistura, que é um dos tópicos que mais apresenta, e pensar nisso. Juan falou, é isso, é acúmulo de sedimentos. E eu vou me envolver na sua pergunta, tô nem aí, ó. E precisa pensar o conceito de impermeabilizado. Sim. Eles têm uma dificuldade muito grande nisso. E, inclusive, veio ontem. Deixa eu voltar aqui. Ontem veio uma questão que precisava do conceito de impermeabilizado. Para você entender, dentro da cidade, o que estava acontecendo com a retirada de vegetação e o quanto o solo estava absorvendo ou não a água. Agora já dei um pouquinho do conceito de impermeabilizado, né? Não, arrasou. Por exemplo, na química, onde é que isso pode aparecer, né? Impermeabilização. Tudo bem, aqui eu não acho tão provável de aparecer no Enem, mas assim, você tem um dos tópicos que o Enem ama, é solo. Você vai ver que no final dessa aula eu vou mostrar uma lista para vocês, a maior parte de questões do Enem lá. Mas na química, poderia ver com... Comprou um sofá, o que você faz? Um sofá novo. Impermeabiliza ele. Deita. Eu sou do interior, ninguém faz isso lá, não existe. Na química, impermeabiliza. E aí, o que é impermeabilizar o sofá? É dificultar que haja a entrada da água. Da água. Então, você deve impermeabilizar com o quê? Com algo que tenha a noção de polar e apolar, não é isso? Aí arrasa, vai. Não vou não. Não vai que eu falo o contrário. Mas só tem 50%. Ou seja, você não quer que interaja com a água, então você vai ter que colocar um material apolar nessa superfície. Aí, no Enem, ele poderia vir trazendo várias moléculas e que você tem que selecionar aquela que tem um contexto mais apolar. Ou seja, que ele tem uma maior sequência de hidrocarbonetos, por exemplo. Dica pra tu. Taca óleo nele. Não, tô sabendo tudo, Felipe. E o óleo não escorre, né, Felipe? Ou escorre? Aí você tensa. Aí vai Priscila sentar e já aproveita, filho, já sai quicando ali, ó. Para lá no chão. Arrasou. Mas pelo menos está impermeabilizado, Felipe. Choices. Bem, voltando aqui para a perguntinha. O que você não quer nesse caso? Ou aconteceu, sei lá, se você quer, ou enfim, que a água entre. Então, isso não vai acontecer. Agora, pensa aqui, ó, nesse contexto do solo. Qual que é mais difícil da água conseguir passar? Ué, é aquela que está mais tampada. Então, no contexto da argila.
A água não vai conseguir passar aqui. Então ela tende a ficar, ó, mais na porção de cima. Quanto maior for o grão, mais facilmente a água vai conseguir atravessar esses grãos. Então, por um solo mais impermeabilizado, você vai pensar aquele que tem as partículas menores ou mais granuladas e depois partículas maiores nesse contexto aqui. Beleza? Nesse contexto ainda da pedogênese. Isso. Determine a ordem ABC, respectivamente, em um solo aerado. Basicamente, solo você já entendeu e eu estou cobrando esse conceito aqui, ó. Aerado. Ah, eu nunca vi esse termo, mas ele é deduzível, né? Você consegue fazer alguma análise. O chocolate aerado? Chocolate aerado, pô, nunca viu, não? Soufflé, me patrocina nesse daí. E o contrário de aerado? Um alpino, ele é? Não aerado. Maciço. Maciço, pô, verdade, verdade. Então, que a gente falar do átomo de Dalton, fala do átomo maciço, ou seja, ele não tem buraco, ele é direto. E aí, por que isso muda o sabor do chocolate desse aerado? Não é por causa do ar, e sim por causa da superfície de contato. Então, quando você come uma barra que é maciça, ele, por ser mais grosso, enfim, então ele não vai derreter que nem o aerado. O aerado, na verdade, não é para colocar o ar mesmo, porque não tem sabor. E sim é para facilitar a superfície de contato, e aí ele vai sofrer um processo de fusão, né? Mais fácil, ainda mais porque o chocolate ali é um colóide, a gente vai falar disso na quinta-feira, e aí você vai derreter mais facilmente o chocolate, aí você vai sentir ele mais gostoso, mais viscoso, já dizia Pumba. Olha lá, tem as perguntas ali que eles falam mal de geografia, mas tá ali ó, perguntando coisa que é nossa. Não, por isso que eu te chamei. O solo aerado é o que passa por arenização ou o solo do ambiente com climas áridos? Juan, arenização. Precisa ter um solo que vai ser aerado, né? Porque você precisa de um solo com predomínio de rochas sedimentares para ter areia. E você precisa de ambientes úmidos. É a água que é o agente, vai batendo ali e vai criando o processo de arenização. Nos ambientes semiáridos, você tem o processo de desertificação. Boa. Pronto? Boa. Ó, então, o pessoal aí já aprendeu. Já conseguiu entender a partir dessa reflexão que a gente fez na primeira, vim para essa segunda. Se eu quero que o ar entre mais facilmente, então eu tenho que ter partículas maiores, porque vai ter um espaço maior entre essas partículas para o ar, para a água, enfim, conseguir adentrar no solo, enfim. Beleza? Não, tá todo mundo sofrendo com geografia. Finge que ela é química, especializada na parte de... Eu tenho técnica em química. Aí, pronto. Ela é técnica em química. Não serve pra porcaria nenhuma, como vocês podem perceber. Ops! Não serve pra nada, como vocês podem ver até agora, mas temos. Bem, e aí, como que eu quero que vocês visualizem o solo mesmo, né, formado? Porque ele não pode ser só areia, a gente viu. Tem que ter isso tudo junto, misturado e várias outras coisas. Então, ele é mais ou menos nesse contexto aqui, ó. Então, você vai ter lá a areia, você vai ter o silt, você vai ter a argila e vários desses processos de compactação nesse processo aí, beleza? Bem, e aqui vem um ponto interessante. Qual a diferença entre areia e argila? Não que você tenha que saber quimicamente decorado isso. Então, vamos supor que na prova do Enem venha falando da areia e argila e a diferença está na granulação. Tudo bem. Mas é só pelo granulado mesmo, assim, né? Só porque um está ralado e o outro não? E o que faz com que um tenha maior facilidade de formar grânulos pequenos? Aí, de repente, vamos supor, junto dessa ilustração aparece isso aqui, ó. Então, nesse contexto, entende que a argila tem grãos menores, a areia tem grãos maiores, porque afinal de contas a gente não teve aula de grãos, né, na química, mas... Então, você está aprendendo isso aqui na hora da prova do Enem e está aprendendo sobre essa estrutura, que nessa estrutura está representado por A e B. Então, o que você vai ter que fazer agora? Analisar nesse contexto que eu vou te falar. Primeiro contexto, as estruturas apresentadas, que são essas aqui, são retículos cristalinos, iônicos, metálicos, moleculares ou covalentes.
pessoal vacila muito nessa parte de classificação de retículo. Por isso que eu estou aqui. Mesmo. Se precisar de um tempo maior para refletir, pausa o vídeo aí. Beleza? Pausa o vídeo aí. Bem, olha só. Nesse contexto aí, olha para essa estrutura. O que ele tem? Silício, oxigênios. Aí no A só tem silício e oxigênio. E no B tem silício, oxigênio e uns outros compostos. Beleza. Mas o que mais se repete nessas duas estruturas? Essa estrutura parecida com A. Tá. Beleza. Essa estrutura é iônica. O que é uma estrutura iônica? Eu tenho um cátion ânion, cátion ânion, cátion ânion, cátion ânion, cátion ânion, cátion ânion, tudo isso aglomerado? Não, né? Porque aqui está sendo representada uma ligação do silício com o oxigênio e aqui tem uma ligação covalente. Então não é uma estrutura iônica. Metálicos? Não, porque não está formado só de metais, e um retículo metálico é metais, 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 e os elétrons ficam aqui se movimentando aleatoriamente no tal do mar de elétrons. Moleculares? A dificuldade maior de vocês é ter uma distinção nisso. Porque você pensa assim, a molécula tem ligação covalente e o covalente também. Então é tudo a mesma coisa. Não, molecular já está dizendo, é formar grupinhos. Você consegue identificar um grupinho separado? Esse grupinho está separado desse? Não, tem uma ligação covalente aqui. Então, aqui eu não tenho moléculas que estão separadas. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, moléculas de água, eles estão separados. No máximo, eu poderia representar aqui ó, uma linha tracejada para poder falar, eles estão interagindo, mas não estão ligados com uma ligação covalente. É uma interação entre cargas. Então, aqui, o que forma esse material são os grupinhos, ou seja, as moléculas. Que não é esse contexto. Nesse contexto, a gente tem átomos ametálicos que formam uma rede. Um vai ligando no outro, ligando um, ligando o outro, ligando um, ligando o outro, ligando um, ligando o outro. Ou seja, o que vai acontecer na formação do material A e material B, formação de retículos cristalinos covalentes. Aonde que a gente vê isso? A gente vê isso aqui, principalmente, na estrutura do grafite, na estrutura do diamante, né? Ou seja, todos os átomos estão ligados, e é por isso uma estrutura muito compacta. Beleza, Eduardo? Expliquei aí. Vamos chegar aí, Davi? Vamos chegar aí. Mira cá. Próxima pergunta. Agora, hein? Juntar essas duas informações. Sabendo que a areia e a argila têm essa granulação, sabendo que existem essas estruturas A e B, eu quero que você me fale quem é A e quem é B. Identifique a estrutura majoritária da argila. Ela é A? Ela é a B? Né? E aí, em relação a essas justificativas aí, qualquer coisa, pausa o vídeo e dá uma olhada. Se precisar de mais informações sobre essas estruturas, de relembrar, de ver uma diferença, já sabe que está aqui, ó, retículos cristalinos, dentro da aula de moléculas e interações. Bem, vamos lá. Aqui, o que você tinha que pensar? A areia forma grânulos maiores e a argila grânulos menores. Se a areia forma grânulos maiores, então esse negócio é mais difícil de quebrar, né? Porque ela é mais estável dessa maneira. Já a argila não. Esse é o primeiro raciocínio. Vem para cá. Quando você vem para cá, você vai pensar qual dessas estruturas elas são mais compactas, ou seja, uma estrutura mais organizada, é uma estrutura que tem uma estabilidade dessas ligações maior. O que você acha? Aqui, ó, do jeito que está aqui. Isso aqui não parece uma estrutura mais desorganizada? Mais um caos? Tipo assim, esse lado aqui está meio diferente desse, que está meio diferente desse. Ou seja, essa estrutura, por ser mais desorganizado, ele tende a se quebrar mais facilmente, nesse sentido aqui, ó, nessa estrutura desse retículo. Lembra da ideia lá do diamante, por exemplo? Cara, a estrutura do diamante você pode pegar como uma das estruturas naturais mais perfeitas e simétricas que você possa imaginar. Tem um carbono tetraédrico ligado a outro carbono tetraédrico, por isso que ele vai ser transparente, por isso que ele vai ter aquela dureza, porque ele é altamente compacto, que é altamente organizado. Quando você vai para uma estrutura desorganizada, isso deixa
E é por isso que vai explicar de um material ser transparente e o outro não, né? Quando você vai para um contexto que as partículas estão meio que bagunçadas, o processo de entrada de luz ele vai ser diferente. Num lado está entrando, no outro não está, já está compactando. Já numa estrutura do diamante, como os átomos está todo mundo organizadinho, é mais fácil de entrar e sair. Dá um exemplo. Tem um monte de gente numa sala de aula, todo mundo organizado em fileiras e colunas. Não vai ser mais fácil de alguém andar no meio assim, ó? Né? Supondo que não está todo mundo colado. Beleza. Agora imagina, está todo mundo meio bagunçado, mas não está colado. Vai ser mais difícil de você atravessar aquilo. Esse é o contexto que vai explicar essa parte cristalina aqui também. Então, com isso, você vai pensar, poxa, se essa estrutura ela é menos cristalina, ela é menos homogênea, menos organizadinha, então ela vai ser mais fácil de quebrar. Então, isso aqui vai ser argila e essa aqui vai ser areia. Então, vamos lá. Argila. Argila, então, vai ser a B. Beleza. Por ser mais cristalina e mais quebradiça, a gente sabe que ela é mais quebradiça. Não é à toa que eu coloquei aqui, ó, mais quebradiça para os dois. Só que ela é mais cristalina ou menos cristalina? Ela é menos cristalina. Essa parte de cristalina vem de organização das partículas. Então, ela é menos organizada do que o A. Por isso, resposta item D, se você precisar de fundamentos, está aqui. Bem, outro jeito de a gente falar dessa organização com termos químicos, a gente pode falar de entropia, por exemplo. Entropia é o grau de desordem. Então, quem tem maior entropia? O B tem maior entropia do que o A. Né? Entende? Sim, um quesito dessa desorganização. Então, tem esse contexto, é importante. Vamos lá. Dúvidas? Aqui, ó. O que eu quero que vocês visualizem? O A, ele é todo simétrico, ele é mais bonitinho, vamos dizer assim. Então, por mais que a areia não tenha uma organização muito simétrica, mas pelo menos tem os mesmos componentes. Aqui, de repente, você trocou esse átomo de oxigênio e colocou esse azul aqui, ó. Aí, de repente, você trocou um oxigênio e botou esse verde. A compactação, o tipo de interação nessa estrutura vai ser diferente desse. Esse aqui tem interação igual em todos os pontos. Já esse aqui não, tem algumas interações diferentes. Então, ele não vai ser tão homogêneo quanto o outro. Pelo fato de não ser tão homogêneo, vai ser mais fácil de destruir. Se ele é mais fácil de se destruir, então ele vai ser mais quebradiço, logo ele vai ser argila. Tudo bem? Bem, aí Davi Abreu falou, nossa, por isso, como é que o vidro ele é formado da areia? A gente vai pegar a estrutura da areia, que tem só oxigênio e silício, e ele vai ficar mais transparente. Então, essa estrutura, que é um pouco mais organizada que a argila, a gente vai organizar muito mais. Então, essa é a diferença da areia para o vidro. A gente vai pegar lá os silicatos e vai colocar, claro, em condições, né, de aquecimento, enfim, e essas estruturas vão se reorganizar em estruturas muito mais organizadas, por isso que você vai ter um material ali bem mais cristalino, mais transparente, porque a gente vai conseguir realmente botar esses átomos nos lugares que você quer, vamos dizer assim. Tudo bem? O nível de organização de algo como diamante interfere nas impurezas? Sim. Nas cores? Sim. Né? Quando a gente vai colocando outros íons dentro ali do diamante, você vai compondo com outras cores, enfim, nesse contexto aí. Bem, então tá aqui, né? Tanto que tá a legenda, ó. Aqui é a legendazinha dessa imagem, ó. É um Pure Quartz Crystal Lattice. E aqui um Isomorphic Quartz Lattice. Gastei. Bem, e para quem gosta de um gráfico, poderia vir na prova do Enem desse jeito, né? Claro, traduzido. Então aqui viria areia, clay é a argila, e mostra que ó, a argila é formado de silicatos secundários, que seriam mais ou menos essa estrutura, enquanto que a areia é formada numa proporção maior de quartzo, que é essa estrutura aqui, ó. Beleza? Lembrando que quando a gente fala na natureza,
não é que a areia é uma substância, né? A areia é uma mistura. Então, tem vários tipos de areias com seus grânulos e suas compactações. Mas isso tudo vai ser apresentado no texto para vocês. Beleza? Próximo. Vamos lá. Análise quantitativa. O que eu vou querer de vocês agora? Dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Então, tem uma pirâmidezinha, um gráfico diferentão. Beleza. O que o Enem pode cobrar de você? Exatamente a capacidade de entender isso aqui. Então, uma leitura gráfica, isso é uma habilidade de traduzir a partir de uma notação matemática e calcular, né, a parte de mol, enfim. Então, vamos lá. A partir desse gráfico apresentado para você, sabendo que a argila apresenta 25% em massa de caulinita, determine o número de mols de alumínio presentes em 100 gramas de solo do tipo franco. Beleza? Pausa o vídeo se for necessário, tá? O povo já tá ali. Deus me livre. Olha esse gráfico. Cara, quanto pior for o gráfico, mais bizarro, mais fácil é o item. Real. Pode ter certeza. Então, eu dizia muito isso no vestibular que eu estudava para a UNB, assim. Quando o texto vem de água, falando sobre água, irmão, você nem precisa do texto. A pergunta vai ser mais puxada. Agora, veio uma pergunta falando da coprolactama. Tu nunca ouviu falar. Ou seja, as informações estão no texto, cara. Só lê com mais cuidado. O tipo de questão que eu amo fingir que não existe. Socorro, Deus. Jesus. Só de olhar o gráfico desesperei. Não, gente. Sério? Só eu que acho bonito. Você acha bonito, não? Essa representação eu acho genial. Eu acho linda. O pessoal de geografia gosta de um gráfico, né? É verdade. Vocês são amigos. É. A gente tem uma relação. Beleza. Vamos fazer os cálculos. Primeiro que ele está perguntando a quantidade de mols, então, de alumínio nesse tipo franco. Onde é que está o franco? Aqui, ó. Ah, tem toda essa... Beleza, eu vou escolher um ponto que está aqui dentro, num ponto que seja mais fácil de eu ler no gráfico, eu vou escolher esse ponto aqui. E aí ele não me deu a composição do silt nem a composição da areia. Não deu, né? Ele deu a composição lá da argila e ele quer saber a quantidade, determina o número de mols de alumínio presentes nessa argila aí. Ou seja, nesses 20%. Então, eu vou pegar primeiro 100 gramas do solo e vou calcular, desses 100 gramas do solo, 20% é de argila. Desses 20%, 25% é dessa fórmula. E dessa fórmula tem uma quantidade de alumínio. O que tem que ter na sua resolução para evitar erros futuros? Método NUI. O que é o método NUI? Na sua resolução tem que ter um número, tem que ter uma unidade e tem que ter identificação. Nada de fazer regra de 3. 5 está para 10, X está para 2. Isso aqui, meu filho, para você se distrair, errar conta, fácil. Então, sua regra de 3 tem que ter 5 gramas de alumínio, está para 10 mols de... Entendeu? Tem que ter sempre a unidade, ó, o número, unidade e identificação. Tinha até esquecido do meu método. Respostinha, item B. Boa, Guilherme Cruz. Arregaçou. Bem, vamos lá. Qual o raciocínio? A partir de 100 gramas. Desses 100 gramas, 20% é de argila. Ah, mas tem alumínio nos outros. Ah, a questão não falou nada desses alumínios presentes na areia e no silt. Então, a gente vai considerar que só tinha alumínio na argila. Desses 100 gramas, 20% é de argila. Então, vai ter 20 gramas de argila. Dessa argila, 25% em massa é dessa caulinita. Então, 25% de 20 gramas, isso vai dar 5 gramas de caulinita. Beleza, ou seja, eu tenho 5 gramas dessa fórmula. Só que toda essa fórmula é de alumínio? Não. Tenho 2 alumínios por fórmula. Então, eu tenho que fazer uma proporção aí. Bem, essa fórmula, em 1 mol dessa fórmula, né, vai ter 258 gramas. Para 2 alumínios. Então, para cada uma caulinita, escrever assim, para cada uma caulinita, a gente vai ter 2 alumínios. Vou transformar essa relação para isso. E aí vai ficar como?
vai ficar assim na regra de 3. Para cada 258 gramas, eu vou ter 2 mols de alumínio. Por que que eu não estou colocando massa? Porque não perguntou massa. Posso calcular a massa e depois transformar para mol? Posso, vou gastar muito mais tempo, já tem pouco tempo para a prova aí do Enem, 4 horas e meia, né? E aí o negócio vai ficar mais complicado ainda. Então, trabalhe essa lógica do quais unidades que você tem que transformar. Então, uma fórmula dessa tem 2 alumínios. 5 gramas, X, fazendo essa regrinha, 0,04, resposta item B. Beleza? Ganhei um selo de aprovação, Guilherme Cruz. Questão legal. Arrasou. Boa. Aí vamos lá. Pegar o contexto aqui da Isabelle. Isabelle falou, questões que eu levaria 10 minutos para fazer por causa do gráfico. Isabelle, importantíssimo no Enem, você identificar questões que você fala assim, vou demorar. Identificou que vai demorar, eu fazia um reloginho assim, ó, um desenho do reloginho. Ou seja, eu vou voltar nessa questão quando estiver faltando um tempo maior, enfim, depois eu volto nessa questão. Não adianta você correr atrás dessa questão, que pelo visto já pode apresentar uma certa dificuldade, ou seja, tem uma maior probabilidade de você errar, e acabar deixando outras questões teóricas que você podia acertar. Então, saiba organizar isso, sabe? De identificar questões que são trabalhosas. O Enem ama porcentagem. Então, nas questões de química envolvendo cálculo, vai ter porcentagem. Como é que você não se perde nesse raciocínio? Escrevendo de quem que eu estou falando. Eu estou falando de solo, eu estou falando de argila, eu estou falando de caulinita. Se você vai fazendo só pelos números, você vai acabar se perdendo no raciocínio. Beleza? Dante também. Anotar no rascunho. Boa, isso mesmo. Vai anotando, vai escrevendo. Gente, escreve na prova toda. Capa, cantinho. Essa prova não é para voltar bonita, sabe? Para voltar destruída mesmo. Então, vai lá. Arrasou, Isabel. Próximo. CTC, pH versus nutrientes. Já foi falado muito sobre isso, né? Sobre nutrientes, solo, já teve várias questões. Mas nunca teve uma questão falando desse negócio de CTC. Significa que você tem que saber o que é o CTC? Não, eu vou te falar aqui quais são as informações importantes e vou fazer perguntas sobre isso. O que é o CTC mesmo? Quem vai estudar sobre solo, agronomia, vai estudar muito sobre isso. CTC é a capacidade de troca catiônica desses íons, né, que são os íons mais importantes, vamos dizer assim, para as plantas, aí que a gente precisa ficar repondo, principalmente com fertilizantes. Potássio, cálcio, magnésio, né, claro que ainda tem os outros que a gente vai trabalhar. Mas da troca catiônica de cátions, é isso aqui que a gente fala, né? Ah, e o fósforo? O fósforo não vai ser um cátion, mas já já a gente fala sobre isso. E aí vamos supor, vem essa imagem, CTC, falando disso, e uma perguntinha. Vou ler aqui, já já a gente comenta. Então tem as raízes das plantas, aqui os íons H+, aí um CO2 que está entrando em contato com a água, formando ácido carbônico, o bicarbonato e o H+. Tá, então, os cátions se ligam a uma partícula de argila carregado negativamente. 2, os H+ são liberados pela raiz ou pela ionização do ácido carbônico. Então acontece isso aqui. 3, H+ se ligam a partícula de argila, liberando os cátions para a planta absorver. Tem as informações e vamos para a pergunta. Em solo ácido, a formação do bicarbonato é facilitada porque a baixa concentração de H+ desloca a reação no sentido de formação dele, dificultada porque a elevada concentração de H+ desloca a reação no sentido contrário, dificultada porque ocorre ou facilitada. Então vamos lá. Supondo que aqui seja um equilíbrio químico, tá? Então eu sei que na imagem não estava assim, né? Então faltou essa informação para você e eu vou ajudar aqui, ó. Que a imagem não é minha. Pronto, tá aí. Pronto. A partir disso você pensa. Então tá. Então supondo esse equilíbrio que esteja acontecendo no solo, o que acontece se a concentração de H+ for maior? Porque ele está falando em um solo ácido. Então tem muito H+. Em um equilíbrio químico, quando eu aumento a concentração de uma espécie, esse equilíbrio vai ser deslocado para o outro. Então, vou ter maior dificuldade desse CO2 se transformar no íon bicarbonato, que é o que ele quer saber. Então, vamos lá. A formação do bicarbonato, ela vai ser, se esse equilíbrio está sendo deslocado para a esquerda, então isso está sendo dificultado.
Então a gente já fica em dúvida entre B e C. Vai ser dificultada porque elevada concentração de H+, desloca a reação no sentido contrário, ou porque elevada concentração de H+, desloca a reação no sentido de formação dele. A gente viu que é no sentido contrário. Então, a resposta item B de bola. Tópico, equilíbrio químico, assunto, deslocamento de equilíbrio. Vai cair deslocamento de equilíbrio na prova do Enem? É claro que vai. É claro que vai. Não é possível. Cai todo ano, toda a prova tem. Então, assim, vai cair. Eu nem ia falar, é muito provável. Não, vai cair. Ponto. É isso. Entendeu? E fala pra eles uma prática disso aí. Vamos falar isso agora. Agora eu vou chamar você para conversar, que você está piscando já. Mas antes, deixa eu responder. Estudante de medicina. Professor, é correto afirmar que os neurônios gustativos têm GPCR que respondem à molécula de sabor por meio da alteração dos níveis de CADP. Estudante de medicina, se tu não sabe, eu mesmo, velho. Nunca nem ouvi falar. GPC é meu nome completo. Gabriel Prazer de Castro. O R, não sei. Assim, não tenho a mínima ideia. Mesmo. Na química, eu paro ali no saborzinho. De chegou a substância, encostou na língua. Pronto. A partir daí, para mim, é mágica, entendeu? Tipo assim. A partir daí é biologia. É, a partir daí é biologia. Distinção de química e biologia é o seguinte. Tem lá um negócio. Mexeu é biologia. Fedeu é química. Pra mim, assim, tem planta, eu resolvo. Tem bicha com elas. Eu acho que eu vou chutar é tudo, tá? É uma estratégia. Ó, gente, é uma estratégia. Se você fez vários simulados e mandou mal, já é uma estratégia. Tudo que você ia marcar, chuta um outro. Já aumenta a probabilidade. Bem, vamos lá. Vamos discutir aqui na parte da geografia junto com a química. Deixa eu só ver se eu não vou dar um spoiler. Veja aí. Que eu não lembro aqui. Tá. Tudo bem. Não chegamos na solução, como resolver, né? Não. Apenas no problema, né? Isso. O que acontece aqui? O que é esse CTC? Vamos falar aqui. O que a gente tem no solo? Tem lá terra, né? Areia, argila, terra na sua enfim. cabeça. E aí a planta, a raiz vai precisar absorver alguns íons, alguns nutrientes. Agora, imagina nesse solo, eu começo a ter muito H+. O que vai acontecer com esse H+? Fui muito na frente já, né? Nem devia ter falado antes. Não, vamos começar do início. Vamos começar do início. Choveu. Caramba, a água vai passar no solo. E aí, quando a água passa no solo, vai dissolver muitos desses íons. Afinal de contas, né, muitos deles vão formar materiais solúveis, enfim. E aí, esse processo é chamado de? O processo, em geral, é chamado de lixiviação. Então, vocês estudam isso lá em geografia, quando a gente vai falar do cerrado, tá? E aí, por isso que a gente fala que o solo do cerrado é ácido. Para falar, tem que segurar a caneta. Sorry. Senão... O solo do cerrado acaba favorecendo esse processo, tá? Primeiro, que é um solo mais arenoso, facilita, e vocês já acabaram de ver esses conceitos aqui, facilita a infiltração. Segundo, que o relevo é plano, então você aumenta a superfície de contato, então também facilita essa infiltração. Eu vi isso no seu material, tem um picozinho assim, aí tem um negocinho mais embaixo, uma planíciezinha. Isso. Mas aí, planalto. Tanto faz, depende se tem erosão ou sedimentação. Tem um elevado. Então, dentro dessas características, e lembrando que no Cerrado tem um clima tropical, então durante o período está chovendo bastante. Essas condições, então, o solo que facilita a infiltração e a água disponível ali, leva ao cenário que o Prazer está colocando para vocês agora. Mas quando a água passa e dissolve esses íons, não é o tal da percolação? A água, quando a água entra no solo, a partir dali, o caminho que ela faz é a percolação. Percolação é o percorrer. Isso, é o percorrer. Caso, percorrer. Percolação. Isso, exatamente isso. Você não falou isso? Sorry, não pensei. Eu não tinha perguntado. É que você não viu explicando isso aqui ainda. Quer que eu explique do meu jeito? Vai. Meu jeito é o seguinte, sabe o que acontece? Que a feijoada é uma feijoadinha. Seguinte. De terra. Vovó vai fazer uma feijoada. Ela vai lá, coloca lá pé do porco, focinho do porco, rabo do porco, para dar aquela, né? Não é à toa que nós... Tá. Então, para dar aquela encorpada. Só que Priscilinha não come a feijoada completa da vovó.
Eu faço uma boa, eu falo porcaria, uma pescaria. Sim. Vou lá, bequinho, vou lá, costelinha. Paio, Isso, calabresa. Isso, um bom feijãozinho e o seu caldo. Um charque. Boa, né? Charque, para quem de outros lugares aí é uma carne seca, Carne né? seca. Faço isso, porque tem a minha preferência. E a maior parte das pessoas da minha casa faz a mesma coisa. Quando acaba a feijoada, você olha no fundo da panela, ficou o rabinho do porco lá. É a mesma relação que a água vai fazer. À medida que a água entra nesse solo, ela vai ter contato com diversos sais. Alguns serão mais solúveis do que outros. Esses que são mais solúveis, a água vai carregar, assim como eu fui lá, peguei meu bequinho, vou carregar, e no caso o solo vai ficar ali disponível. Aliás, no caso do solo, eu estou retirando. Aquilo que sobra, dentro da geografia, a gente chama de laterita. São sais que não se dissolveram com facilidade e ficaram acumulados na superfície. Aí é que você... Agora é só deixa para falar do alumínio. Não, ainda não. Ah, não, desculpa. Então, esse é o processo... Mas já peguei. Esse é o processo da lixiviação. A água... Pessoal, gente do céu, não é possível que vocês peguem... Gatilho. Não é possível que a geografia foi tão ruim assim, não. Eu tô muito mal. Gatilho é muito bom. Gatilho. Então, esse é o processo. A água infiltra e faz o que eu faço com a feijoada. Carrego o que ela gosta, o que é bom, e mantém aquilo que não é. Ok? Arrasou. Não, agora eu entendi. Tudo bem a feijoada? Da feijoada. Bem, vamos pensar quimicamente como é que acontece esse processo de lixiviação. Isso é interessante pensar. Que é o seguinte. Tem aqui o solo. Pausa para. Isso é interessante pensar. Não? É o mínimo que se espera quando se estuda, não? É interessante pensar. Porque assim, o solo é ácido. Por que o solo é ácido? De repente, Deus jogou um ácido sulfúrico lá, tá chovendo, negócio. Não, como é que ele é formado? Como é que ele chegou a ser ácido? Então vamos pensar nesse contexto. Várias hipóteses, beleza? Eu estou mostrando uma, tem várias possibilidades. Mas uma possibilidade é a seguinte. Então esse solo aqui está cheio de K+, Ca2+, vários íons, enfim, que são solúveis, né? Porque eles são derivados de sais normalmente solúveis. O potássio aqui, ó, ele forma praticamente os sais solúveis, né? Até quando você tem ali o fosfato, por exemplo. O fosfato de cálcio, ele é insolúvel, componente do seu solo, do seu osso. Agora, quando tem um fosfato de potássio, já é solúvel, entende? Então, assim, o potássio, ele tem tendência a formar sais solúveis. Choveu, o que vai acontecer? A água vem percolando, isso. A água vem percolando, vem atravessando esse solo e acaba dissolvendo muito desses componentes solúveis. Beleza. Tirou aqui o K+, né? Ele acabou sendo arrastado, foi sendo consumido. E, de repente, como é que ele vai ser reposto, esse K+? Principalmente pelo processo de decomposição. Mas está ali no cerrado, né? Uma terrinha, não tem tanta matéria orgânica. Fala muito do seu campo, não. Não, eu estou no meu lugar de fala. Lá no meu cerrado. Bem, e aí não tem reposição desses outros íons. Bem, vamos supor, não tem mais K+, né? Não vão ter os outros íons, mas ainda vai ter um pouco de chuva, querendo ou não, cair. E o que a água faz com ela mesma? A água sofre um processo de autoionização. As moléculas de água colidem com elas mesmas e vão formar os próprios íons. Na ausência de cargas positivas no solo, a água, no caso o H+, né, que é o H3O+, vai começar a ser mais atraído para a argila, porque não vai ter tanto desses íons aqui, ó. E aí, com isso, eu vou ter um solo mais ácido, porque, afinal de contas, a argila ou a matéria orgânica que tem uma tendência a acumular mais carga negativa, vai acabar ficando segurando mais esses H+, e as moléculas de água estão indo para fora. E aí, na parte mais para baixo do solo, mais profunda, é onde você vai encontrar mais desses íons. Só que aí a raiz não vai conseguir chegar lá, né? O cerrado chega. A raiz do cerrado? Do cerrado chega. Por isso que o cerrado é chamado de floresta alterminada. Não, então, mas aí não dá para fazer uma plantaçãozinha ali bonitinha sem tratar isso. Que a gente vai falar isso da calagem daqui a pouco. O cerrado faz isso, joga as raízes lá para lá. Isso. Que é cabuloso. Agora, se você quer mandar soja para lá, a soja não vai ter uma raiz capaz de fazer esse processo. Porque esses nutrientes vão estar mais profundo. E também tem um termo para isso, né? Que quando as raízes conseguem segurar mais a terra, qual é o nome disso?
É retenção? Não é possível que é só retenção. É. Ah, não. Coisa chata. Enfim, então É que tem os tipos de raiz, né? é Algumas porque a são raiz mais... sustentar, compactar mais o solo, não é? Uhum. É isso? Não tem Sim. nenhum termo para isso? Não. Percolação tem, agora de retenção Pois é, não tem? desculpa, eu vou trabalhar Milton nisso. Santos, esperava mais disso. Milton Santos não escreveu sobre? Vai. Bem, então aqui a gente trouxe desse contexto, né? Do porquê que às vezes eu posso formar esse solo um pouco mais ácido. Davi Abreu perguntou, eu conseguiria tornar o solo básico adicionando muitos fertilizantes com nitrogênio que forma... Poderia. Formariam aminas? Poderia. A gente vai falar um pouco disso. Bem, mas lembra, né? Não é que vocês devem saber tudo isso que eu falei. Mas, a partir do momento que eu coloquei uma reflexão para você, se por acaso for cobrado isso na prova do Enem, você já vai falar, cara, já pensei nisso antes, já tem uma facilidade. Ah, tem esse contexto e tem isso. Então, sempre na aula de hoje, eu coloco um contexto e faço uma perguntinha em relação a um determinado conteúdo. Aí, olha só o que eu trago agora, já que a gente falou do cerrado, né? Esse gráfico aqui já apareceu em várias provas, e aí vamos entender qual a relação entre pH e nutrientes. Tem um gráfico, pH, grau de disponibilidade e vários elementos químicos aí. Né? Tem aqui a definição de CTC e perguntinha. Ao diminuir o pH, a CTC aumenta, a CTC diminui a precipitação de alumínio no solo, aumenta a precipitação de alumínio no solo. Então, primeiramente, responda essa perguntinha aí em relação a isso, enquanto eu volto para o chat. Sindel, o lance é que eu queria passar para a química, e eu não sei nem metade da matéria. Mas, prof, lindo, eu agradeço pela aula de hoje. Valeuzão. Tamo junto, Sindel. É isso. Eu também, ó, eu quase fiquei de recuperação no primeiro ano, cara, em química. Então, você consegue. Gatilhos. O pessoal tá aqui, ó. Não posso falar solo, que o pessoal, prova de ontem e tal. Teve duas questões de solo. Vamos falar de calagem daqui a pouco. É o quê? Teve duas questões de solo. Uma de formação, que era um pouco mais tranquila, assim, e outra de salinização. Aba de pesquisa do Google. Como aprender tudo em 2 horas. É um caminho. Bem, responderam ou não? Odeio o Enem. Vai ficar salvo. Sim. Bora, gente. Responde aí no chat. E aí? A informação tá aqui, ó. Tá aqui. Cara, o tanto de questão no Enem que poderia ser de matemática só. Essa aqui é um exemplo. Essa é uma questão que você não precisa de química para, pelo menos, ficar em dúvida. Você vai precisar de química para pensar nessa ideia de precipitação aqui, sabe? E olha lá. Então, primeiro, capacidade de troca catiônica tem a ver com a disponibilidade desses íons. Então, eles têm que estar muito disponíveis. Onde é que eles estão? Aqui, curvinha azul. Beleza. Então, ao diminuir o pH, está aqui o pH. pH está vindo para cá. À medida que eu estou vindo para a esquerda, o que está acontecendo nessa curvinha azul? Diminuindo. Opa! Então, ao diminuir o pH, a CTC diminui. Já ficou em dúvida entre duas. Beleza? É muito comum isso no Enem. Você vai ficar em dúvida em duas várias vezes, porque existe um cálculo percentual de acúmulos para 2 itens. Então, sabe esse negócio? Fiquei em dúvida entre duas e chutei errada. Gente, quase sempre vai acontecer isso. Você vai ficar em dúvida em duas. E olha que aqui eu nem coloquei a BCDE. Bem, então a CTC diminui. A CTC diminui porque diminui a precipitação de alumínio no solo, ou a CTC diminui e aumenta a precipitação de solo, de alumínio no solo. Até eu errei aqui. Errei o gabarito. É isso. Recurso. Ó, se o pH está diminuindo, o que está acontecendo? A CTC está diminuindo. E o que está acontecendo com o alumínio? Puf, está aqui, ó. Né? À medida que eu estou vindo para a esquerda, a quantidade de alumínio está ficando maior. Mas esse alumínio disponível, o que é esse alumínio disponível? Lembra daquela troca catiônica em que eu vou ter lá argila ou matéria orgânica e ele vai estar lá segurando os íons? Em vez daqueles monte de K+, Ca2+, pensa nessa argila cheio de Al3+.
esse é o alumínio disponível que ele vai estar aqui, ó. Então, a CTC diminui e diminui a precipitação de alumínio no solo. Resposta item B. Eu errei a minha própria questão, eu botei D. Essa eu acertaria. Mas, eu vou falar porque Sabe que eu por que errei o acertaria? D. Porque o solo é chamado no cerrado de aluminotóxico. Isso. Não, eu errei o D porque eu vou trazer a parte da calagem agora. Então, é como se metade do meu cérebro pensou na CTC diminuindo e a outra metade pensou tratando ele. Mas, enfim, eu errei. Quem atira a primeira pedra. Ó, se ele tá errando, imagina a gente no domingo. Mas não errei agora, eu já tinha verificado. Bem, aí o que a gente faz no solo do alumínio? É o solo do cerrado, a gente vai tratar esse pH. Qual um dos métodos que a gente vai falar lá? A utilização da calagem, né? Do método da calagem, enfim. Que olha só essa ilustração. Argila carregada negativamente, e aí eu estou tendo um solo aqui com vários íons, tá vendo? Esse solo aqui tá até bonitinho, enfim, mas tem bastante alumínio aqui, ó. E aí o que você faz? Colocou calcário, umidade, e olha o que agora está cercado essa argila, porque são esses íons que vão ficar presos no solo e que a raiz vai ficar trocando. Então, nesse caso aqui, está cheio de cálcio, magnésio, potássio, que são esses íons aqui, ó. E o hidróxido de alumínio vai ser formado. Por quê? Tem que saber, o alumínio, o íon de alumínio, em contato com os íons OH-, forma uma base insolúvel. Quais são os hidróxidos insolúveis? Tem que saber isso, tá? Mas é fácil de decorar. Alcalino e alcalino terroso, com exceção do berílio e magnésio. Então, pensou naquelas duas primeiras colunas da tabela periódica. Alcalinos e alcalinos terrosos, tira o berílio e magnésio, todos eles são solúveis. E aí, além desses, colocar o íon amônio, que aí você sabe, né? O NH4+, ele é solúvel. Então, todos os demais, você vai ter lá muito ferro, muito cobalto, muito cobre na forma iônica, ao entrar em contato com os íons OH-, vão se precipitar. Vão formar retículos iônicos que não se soltam facilmente. E aí o que vai acontecer com eles? Priscila já falou. Eles vão ser empurrados. Olha lá, você tem que imaginar que esse hidróxido de alumínio, ele vai ser formado aqui, ó. Começa a cristalizar aqui do ladinho. Vai chover e a água vai empurrar esses íons insolúveis lá para o final. No nome, calma, interita, inquiterita, ajuda. Qual o nome? Não olha assim, não. Da parte que ficou no fundo, que você falou. Ah, laterita. Laterita. Aí, ó, tá, então lembrar disso. Você tá falando é uma cidade que ele tá querendo achar, ué? E aí, esse material, esse laterita que vai estar no fundo, é onde vai ser encontrado os materiais que são mais insolúveis, né? Que eles foram empurrados pela água, principalmente desses hidróxidos insolúveis aí. Beleza? Nesse caso aqui, ó, o que a gente pode pensar? Pensa nesse equilíbrio aqui, ó, de produto de solubilidade. Quem deu essa dica? Guilherme Cruz. Pensa aqui nesse equilíbrio de produto de solubilidade. O que vai acontecer se o solo for ácido? Bora! Se o solo é ácido, vai cair muito H+. Caindo muito H+, eu vou consumir esse OH-. Se eu for consumir esse OH-, meu equilíbrio vai ser deslocado para cá, ó. Por isso que quando tem uma diminuição do pH, eu vou ter mais íons de alumínio, porque esse equilíbrio é deslocado para lá. Não, eu tenho que dar uma pausa, porque aí todo mundo vai falar, caramba! Tica-lacatica. Se o solo, eu aumento a quantidade de componentes básicos, né? No caso aí com a calagem, eu vou deslocar para a formação do hidróxido, que é insolúvel. Ninguém fez todo mundo só fez assim. Tá. Tá. Certo. Valeu, Isabel, pela emoção. Eu aqui esperando. Mudou minha vida. Nossa, eu preciso falar isso pro povo. Preciso avisar minha mãe. Lançou um. Bem, dúvidas? Guilherme mandou, sim, tá.
Tá, só quero acertar na prova. Guilherme, expliquei ali. Tu viu, né? Tu viu. E se adicionar Ca2+ nesse solo, aumentaria a quantidade de alumínio? Vamos lá. Legal. Al3+ mais 3OH-, formando o AlOH3. Se eu adiciono o cálcio 2+, o cálcio 2+ vai interagir com Al3+? Não. É assim que você vai pensar quando você for adicionar alguma coisa no equilíbrio químico. O cálcio 2+ vai interagir com o OH-? Não, porque ele forma uma base solúvel, né? Esse vai interagir com esse? Não. Ou seja, se eu adicionar o cálcio em si, não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, a ideia da calagem não é o cálcio em si. É o outro componente que vai estar junto com o cálcio que vai mudar esse pH. Por que a gente utiliza o cálcio? Porque, pô, já que eu vou tratar esse pH, que tal eu já tratar o pH com componentes que eu sei que a planta precisa, entendeu? Em vez de eu tratar esse pH utilizando, sei lá, qualquer coisa, né, que não seja tóxico ali, enfim. Beleza? Um componente orgânico, enfim. Íons só são íons porque são solúveis, moléculas que precipitam e não íons. Entendi não, Guilherme, mas arrasou.